Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Na plataforma de vídeos do YouTube vemos diversos tipos de pregadores da sã doutrina. Isso não é algo ruim. A palavra de Deus deve ser espalhada em todos os lugares, inclusive no YouTube. O problema é se o tal pregador não é equilibrado. Existem alguns pregadores ou ensinadores que são salgados demais e outros que são carnudos demais. O correto é que todos sejam equilibrados. Jesus no Sermão do Monte disse: "Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido." Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 18. É nesse momento que muitos pensaram que Jesus era um antinominiano, ou seja, um libertino, para simplificar, um carnudo. Mas ele disse que nenhuma letra sequer seria retirada da lei. Pensavam que ele iria facilitar a lei para que vivessem na carne. O crente legalista é aquele que acha que não pode ficar apenas com o que a Bíblia diz. Ele tem que fazer mais do que isso para obter salvação. Em algumas denominações, os membros pegam certos ensinos e vivem aqueles ensinos como se fossem a certeza de salvação. E na grande maioria são pessoas ignorantes, sem conhecimento algum bíblico, além de agirem com negligência quando se trata da graça de Deus. Assim podemos dizer que o mérito é de Jesus e não nosso. Quem se justifica através do que faz não conheceu o que é a graça ainda. O crente antinomianista é aquele que diz que tem fé em Jesus, mas não cumpre seus mandamentos. Para ele, a lei moral não existe. Gostam de ir para os cultos, mas são apenas amigos da igreja e apenas acham que já estão salvos se estiverem apenas frequentando os cultos. E suas intenções são apenas direcionadas às bênçãos que Deus tem para os oferecer, ou algum livramento de morte. Judas disse que eles transformam a graça em libertinagem. Os certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas capítulo 1, versículo 4. Jesus combateu também a libertinagem. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 27. O evangelista João também combateu, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. João capítulo 15, versículo 10 e versículo 14. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, versículo 31. Leia também Romanos capítulo 6, Colossenses capítulo 3, 2 Pedro capítulo 2, Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Tem muitos que estão ensinando no YouTube, mas são carnais, vivem como se não existisse a lei de Deus. Os crentes carnais costumam acusar os equilibrados de legalistas. Falam que esses que andam na sã doutrina são fariseus, mas eles mesmos são o oposto aos legalistas e os cristãos
equilibrados. Quando se trata de roupas, dizem que não tem nada a ver, já que esse é o jargão preferido deles, quando na verdade a roupa não salva, mas fala quem é o crente. Se formos analisar, no mundo secular, os ímpios usam roupa de alto valor para passar aos que veem que esse tal tem poder aquisitivo. Ou a mulher que usa uma roupa provocante para que passe a mensagem de que ela é a mais bela mulher do bairro. E assim por diante. Embora que no mundo há pessoas que negam esse argumento. Vejamos a atitude de uma mulher que saiu ao encontro de um homem com roupas que falava que ela era uma prostituta. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Provérbios capítulo 7, versículo 10. A graça de Deus não nos libera da obrigação de obedecer às leis morais de Deus. A graça não é uma licença para a desobediência, mas a porta que Deus nos abre para a possibilidade de vivermos uma vida santa diante dele. Como identificar um legalista? O crente legalista é frustrado. Eles falam demais. Note que pregam mais inferno e apontam mais pecado do que falam da salvação. E muitas vezes querem imprimir sua frustração na vida das pessoas. Se esse crente que diz ser da sã doutrina prega muito contra a vida financeira que alguém conquistou trabalhando, eles criticam porque eles mesmos passam necessidade por não terem lutado para ter uma vida financeira tranquila e dar conforto à família. Note que esses pregadores da sã doutrina, que sempre pregam contra dinheiro ou contra isso e aquilo, pode ter certeza que alguma frustração essa pessoa tem quanto à vida financeira. O pastor José Carlos de Lima, da Assembleia de Deus, disse certa vez: torneira apertada demais dá vazamento. Quando você encontrar pregadores do YouTube com esse perfil salgado, pode ter certeza que essa torneira tem vazamento. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Ele não é violento, mas é manso. É uma vergonha. Alguns que pregam a sã doutrina no YouTube não têm domínio próprio. Eles são violentos em suas palavras e intolerantes, não aceitam ser questionados e arrebentam qualquer um que discorda deles. Como se não bastasse, tem até alguns que imitam outros pastores. Tem um que é o Davi Miranda em vida. Ele imita o modo de falar, o jeito de se expressar, até o jeito em que o falecido Davi Miranda orava esse irmão imita. Tem outro que imita o Sérgio Sora, que todos conhecem. Quem ouve ele pregar logo lembra desse pastor devido à agressividade em palavras. Essas pessoas não têm identidade própria. Pregadores do YouTube que se dizem ser da sã doutrina, porém, não é encontrada nessas árvores o fruto da mansidão e do domínio próprio. Jesus era manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 1. Paulo era manso e humilde como Jesus. Nós também devemos ser. Caso contrário, apenas somos legalistas religiosos. Eles querem corrigir, mas não aceitam ser corrigidos. Já notou como os legalistas desequilibrados que dizem que são da sã doutrina só vivem apontando erros?
Mas quando alguém aponta o deles, eles não gostam de ser corrigidos. Falta equilíbrio na maioria desses pregadores da sã doutrina. Para tudo há um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Mas sabe por que eles não aceitam a correção? Porque tem muitos fãs que todos os dias alimentam seu ego dizendo que ele ou ela é de Deus, quando na verdade são legalistas. Pregador da sã doutrina, cuidado com os elogios. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Atos capítulo 16, versículo 17. Se você chegou ao final desse vídeo, deixe o seu gostei e compartilha esse vídeo para que eu dê continuidade a esse trabalho.